Acho que só a capa já vai falar bastante aqui do que eu recebi de presente. Não sei quantos vão conseguir ver. Vou falar minha família agora. Já que a gente agora é bem amigo, eu posso falar. Eu vou ler muito isso aqui depois. Eu tenho um bom tempo no voo. E eu vou ler com carinho e eu já falo para vocês que eu não vou chorar. Se eu chorar, foi um cisco que caiu no meu olho. Mas amo isso aqui. Acho que o que Deus deu para nós de melhor são os amigos que a gente faz aqui, porque a gente vai encontrar no céu. Aqui é só um momento. Aqui é só algo que está começando. É parte do caminho que daqui a pouco a gente vai desfrutar a melhor parte de todas. Bom, minha família é uma família grande e os nomes é tudo de índio mesmo. Meu pai é Carobé, era para ser pior, era para ser Canrobé, mas erraram na hora de escrever, ficou Carobé mesmo. Eu tenho tio Paraguaçu, tenho índio do Brasil, Jacuí, Araiá. Deixa eu ver quem mais. Me ajuda, prima. Carajá, Chavante, Iberê, Irazê. É tudo nome de índio de uma região que parece mais com alemão do que com índio. A maioria deles tem olhos claros. E eu não puxei nada deles. Meu olho não é claro. Pena. Índio não fica careca, né? Eu sou um índio diferente. Vai ver, era para ser o cacique, né? Que daí pode pôr o cocar, daí ninguém vê. Mas não deu certo. Continuo sendo eu mesmo. Minha família, eu amo muito eles são gigantes, cara. Se um dia você chamar minha família para comer, você está em maus lençóis. Porque tem muita gente, cara. É primo para todo mundo é lado. É que não tinha televisão naquela época. Então, a diversão era outra. Seriado era seriado mesmo. Vinha seriado a tropa, né? Mas isso é bom. Eu tenho 4 irmãos legítimos e tenho uns 5 adotados. Alguns que já faleceram, alguns que estão vivos e algum ainda que mora comigo. Família é tudo. Agora eu falei igual o Vin Diesel, né? Família é tudo. E a nossa família é quem está aqui. Quando perguntaram para Jesus o que era família, ele falou, família é quem faz vontade de Deus, é quem está aqui. Não é que está dizendo que é minha família, é quem realmente vive comigo, convive comigo, isso é família. Família é a nossa igreja. Onde quer que ela esteja, a gente nunca vai deixar de ser irmão, seja tradicional ou liberal. A nossa vestimenta do sábado e do dia a dia de pastor é terno e gravata, não tem jeito. Mas eu já sabia, e lá no NASP eu já não estava usando. E eu tive que explicar para as pessoas, porque às vezes eles não entendem. É que quando abriu o meu braço aqui, ele já era apertado no terno, porque eles não fazem mais terno para pessoas normais, tudo é fit, né? E aí não passava, já no antebraço já passava apertado. Quando cortou e abriu, inchou muito. E se eu colocar alguma coisa que faz pressão, aí pode estourar os pontos, né? Eu acabei de tirar os pontos para viajar. Estava um pouco infeccionado, então o médico até falou, melhor você não viajar. Eu falei, não importa, cara, eu vou. Dá um medicamento que tem aí, eu tomo um medicamento forte, um antibiótico, e você toma e vem o gosto na boca. É horrível, mas é gostoso. Porque você se sente vivo. E a decisão é essa, é de estar com as pessoas. É de fazer o que a gente sabe fazer e o que Deus nos chamou. Ser Jesus para essa comunidade. Hoje a gente vai trabalhar um tema bem importante. E eu queria muito que você prestasse atenção em tudo isso. Eu vou ter que correr, porque senão não vai dar tempo. Mas eu vou ser bem pontual. Se depois surgir alguma pergunta, no final você pode me procurar e eu posso tentar esclarecer. Eu gosto muito de uma escritora norte-americana, que todo mundo aqui conhece, que chama Ellen White. Ellen White ela é muito minha amiga, ela só não sabe, porque ela está dormindo. E para você entender melhor, eu vou te explicar. Quando eu precisava pegar o carro do meu pai, e eu já tinha 18 anos de carteira, eu não podia pedir para ele no dia a dia. Eu tinha que esperar ele dormir, quando ele estava dormindo, eu chegava, pai, presta o carro. Ele, pai, o carro? Ele deixou. Eu ia, saía, quando voltava, estava com o tanque, meio tanque. Mas você ficou fazendo tour em Curitiba? Falei, não, pai, só fui lá ver meus amigos e voltei. Mas quem deixou você ir com o carro? Falei, você? Mas como que eu não lembro? Lembra que você estava dormindo? Não lembro. Falei, então, você falou assim. Você falou assim, ó,
Uhum. Eu gosto de dizer que eu sou muito amigo de Ellen White porque eu gosto demais do que ela escreve, eu defendo o que ela escreve, porque o que ela escreve não é para acusar ninguém, e se você usa Ellen White para acusar alguém, para de fazer isso. Ellen White é para você crescer espiritualmente e ajudar os outros a crescerem com você. De que forma? Sendo o exemplo. E eu gosto muito desse texto aqui porque é o que a gente precisa para o nosso dia a dia. Ela diz assim, ó: necessitamos de homens e mulheres que orem a Deus pedindo sabedoria sobre a guia do Espírito Santo, para que possam pôr nova vida nos métodos antigos de trabalho e inventar novos planos e métodos para despertar o interesse dos membros da igreja e alcançar homens e mulheres no mundo. Você viu que ele não falou para deixar os velhos métodos para trás. Tem gente que esquece disso. Ele diz: dê vida nova, levante, faça acontecer de novo. Mas se precisar, invente métodos novos. Eu sei que desde quando comecei os meus métodos, algumas pessoas só me perguntavam qual o resultado. E eu lhe dizia: o resultado não depende do método, mas depende do tempo com a pessoa que você trabalha. Dependendo do tipo de pessoa que você trabalhar, vai levar mais tempo para você ajudar ela a entender o Evangelho, porque ela está no começo de uma carreira. Se eu convidasse você para surfar e pegasse a minha prancha, deixasse você com a prancha que você nunca surfou, largasse você na areia e entrasse para surfar, e eu ia dizer para você: venha, venha, e você não ia saber nem remar, você ia voltar no outro dia para surfar comigo? Não, foi chato, não foi gostoso. Eu simplesmente te abandonei e fui fazer o que eu gosto de fazer. Às vezes na vida cristã a gente quer fazer isso com as pessoas, a gente quer que elas corram a velocidade que a gente está correndo. E calma, eles estão começando. Eles estão começando, vai devagar. Aceite Ele primeiro e deixe que o Espírito Santo vá mudando devagar. É passo a passo. Esse texto aqui não é para você, é para mim. Se servir para você, glória a Deus. Mas eu aprendi isso aqui na minha vida. Às vezes eu via outra pessoa pregando e eu falava: eu não usaria esse método, eu não usaria essa ilustração, eu usaria outro texto, e eu não falava nada para ninguém, mas eu ficava falando isso eu e Deus, até o dia que eu encontrei esse texto aqui, no Evangelismo capítulo 5, páginas 102, o terceiro parágrafo, e manuscrito 21 de 1894, diz o seguinte: a luta por supremacia revela um espírito que, quando acariciado, finalmente afastará você no reino dos céus. Olha que interessante. Eu quero ser melhor que os outros, e quando começo a acariciar isso me afasta do céu. E às vezes eu fazia isso porque eu falava: mas eu tenho 10 anos de teologia, mas eu estudei, eu fiz um mestrado, eu fiz uma pós, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu não entendia o que Deus estava me dizendo. Você não é melhor que os outros por causa disso, você se torna melhor quando eu vou estar trabalhando em você. Não é você que tem algo de melhor. Ele diz assim: aqueles que alimentam esse espírito não têm a paz de Cristo, e não pode habitar na mente e no coração de um cristão que critica e encontra falta no outro simplesmente porque o outro não pratica os métodos que ele considera como os melhores. Olha que importante. Assim como alguém me avalia, eu também avalio os outros. E eu comecei a pensar: eu não posso mais avaliar desse jeito, com uma crítica, só porque o método dele é diferente. E eu continuei lendo o texto, que foi o que melhorou mais ainda a minha vida. Diz assim, você critica e acha que não são os melhores, só porque você não está apreciando. O Senhor nunca abençoa aquele que critica e acusa o seu irmão, pois esta é a obra unicamente de Satanás. Aí eu parei de criticar. Falei: chega, cara. Satanás está me usando dentro da igreja. Eu ia assistir o culto, um baita pregador, e eu ficava avaliando, falava: mas esse método, mais isso, mas eu não usava esse texto, esse outro, e eu comecei a falar: Deus, olha agora o que você está me dizendo, eu estou sendo usado por Satanás em vez de vir cultuar, porque eu estou criticando. E algumas vezes eu até falei para alguém do meu lado, e eu tive que pedir perdão para Deus, porque para as pessoas eu já nem sei quantas eu falei, e eu falei: chega de falar mal dos outros. Eu sei que você não gosta de falar mal de ninguém, eu quando falo, dá até água na boca. Mas eu não gosto de falar mal dos outros. Mas quando eu menos espero, já estou falando. E eu tenho que ficar me policiando e dizendo: Deus, me ajuda, não deixe fazer isso. Isso é ruim, não posso. Hoje
eu já tenho um pouco mais facilidade. Mas ainda assim, eu acho que as pessoas que penteiam o cabelo no sábado está errado. Eu acho uma vaidade total. Não é, irmão? A gente não penteia no sábado. Isso é ser cristão. Aí, tem mais um irmão ali que eu vi. De longe você já vê o brilho. Resplandece a glória de Deus. É isso. Às vezes a gente cria piadas como essa para ser uma teologia e a gente aplica nas pessoas para tirar o brilho delas. E a gente não pode mais fazer isso. E eu digo a gente, eu estou falando de mim, não de você, que eu sei que vocês não fazem isso. Mas eu falo de mim, que às vezes a gente tira o brilho das pessoas com coisas que nós inventamos e que nem está na Bíblia, mas a gente acha que é. Uma vez uma pessoa falou: pastor, você usa muito a multimídia, você usa muito a internet, você sabe que isso aí não foi Deus que inventou não, né? Eu falei: opa, você tem certeza? É, eu tenho certeza, você é do Satanás. Eu falei: não. Aí eu fui em Ellen White, ela diz assim, ó: ele fez com que fossem inventados os rápidos meios de comunicação para que o grande dia do Senhor fosse pregado. Quem que criou mesmo a internet? Internet não é rápido meio de comunicação? Quer dizer que foi Satanás ou foi Deus? Deus criou com uma finalidade: para levar o evangelho mais rápido no final dos tempos. Porque nós não vamos alcançar muitas pessoas. E para você agora então entender tudo isso aqui, por que eu estou usando esses textos? Porque eles são para minha base, para agora você entrar no contexto que a gente vai trabalhar hoje. Hoje nós vamos até 13h, amém? Esse é o povo que tem fé. Mas não é verdade, que pena. Nós vamos ter que acabar antes. Mas eu prometo estender o máximo que eu puder. Mentira, nós vamos fazer dentro do tempo. O que eu mais gosto desse tema é que esse tema fala de uma realidade que eu acredito, que eu vejo no dia a dia, que eu busco, que eu escavo e que eu quero ter sempre mais informações. Já está aparecendo ali constelação de Órion, o caminho de Deus. E esse é uma ideia que tem sido apresentada e que ela tem muito fundamento. E eu queria trabalhar com vocês um pouquinho para que a gente pudesse crescer espiritualmente. Pode passar o próximo, por favor. Essa aí a gente talvez não consiga ver. Vê se sai o play. A constelação de Órion, não vai dar. Ela tem tanto brilho que quando as máquinas de satélites tentam tirar foto, eles não conseguem tirar as fotos da constelação de Órion. Então eles fazem uma animação, porque eles não conseguem, as cores são tão fortes, vibrantes e tão intensas que eles não conseguem captar. Bom, tudo isso vem de uma mitologia grega, que é Órion, e também egípcia, que Órion era um grande caçador e ele se apaixona por Osíris. Não, Osíris é da mitologia egípcia, Osíris da grega. Se apaixona por Osíris, e Osíris também é uma grande caçadora e tem um irmão que é caçador. E ela era muito boa com arco e flecha. Órion está ali, se apaixona por ela, e o irmão fica com inveja. E fala assim: eu não quero que namore com ela. E eles estão sendo super felizes, sabe aquele negócio? Vai para o refeitório junto, caminha na praça junto, leva a mala dela, segura o moletom. E aí quando toca na mão, que é uma coisa proibida, mas ele consegue tocar, ele quase tem um infarto. Eles estavam assim. E aí o irmão de Osíris sai para caçar com ela e vê que Órion está lá distante. E fala assim para ela: duvido que você sente aquele pontinho preto lá no fundo. Ela passa a mão na flecha, mede o vento, o pontinho cai. Ela fala assim: vamos ver o que nós derrubamos? E quando chega lá e ela olha o seu amado, ela se desespera, porque ela matou quem ela amava. E ela foi induzida a fazer aquilo. Então ela clama a Zeus que coloque Órion no céu, para que a história dele fosse lembrada. Essa é a mitologia. Eu encurtei o máximo que eu pude, porque ela é bem extensa. Mas resumidamente é isso. Pode passar o próximo. E onde ela está localizada? Ela é ali... é o grande caçador, tem os ombros, e a constelação geralmente ela está localizada na cintura, que é o cinturão ali do grande caçador. Pode passar o próximo para você entender melhor. Aqui está o desenho, as 3 estrelas que são as 3 Marias, e ali aonde ela está localizada nessa formação. O que mais chama atenção é que você já viu quando você olha para o céu, você já procurou 3 Marias? Eu quando procurava 3 Marias, tem umas maiores, umas menores. Qual é a verdadeira?
A verdadeira é essa, pode passar o próximo, que é a que tem intrometida ali do lado, ó. Ela faz 3 estrelas assim, tem uma pequenininha aqui bem do lado. Aí você localizou a constelação de Órion. Tem que ter a intrometida. É as 3 Marias e a intrometida. Por que eu estou dando a definição de você localizar isso? Porque possivelmente seja uma rota. Pode passar o próximo. Em 16 de dezembro de 1848, o Senhor deu uma visão acerca dos abalos das potestades no céu. Nuvens negras e densas subiam e se chocavam entre si. Vida e ensinos e primeiros escritos. Depois João fala a mesma coisa. Ele diz assim: então houve guerra no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, e os seus anjos não mais acharam lugar lá e foram lançados para a terra. Bom, Apocalipse, João vai falar a mesma coisa que Ellen White está falando, de uma batalha e de algo que estava acontecendo no céu. Pode passar o próximo. A atmosfera abriu-se e recuou, podemos então olhar através do espaço aberto em Órion. Olha o que ela está dizendo, o espaço foi aberto e agora dá para ter uma comunicação visual. Isso em visão. Ela diz mais: de onde vinha a voz de Deus, a santa cidade descerá por aquele espaço aberto. Vi que as potestades do céu estão sendo abaladas agora e os acontecimentos ocorrem em ordem. João diz a mesma coisa, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. A expressão de que o céu se abriu e tem uma comunicação. João tem uma comunicação, Ellen White tem uma comunicação pelo céu estar aberto. Mas ela faz uma menção que muitos cientistas falaram assim: peraí, essa mulher sabe o que de astronomia? O que ela está falando que vai passar uma cidade por Órion? Órion nem tem caminho nenhum. Essa mulher é louca. Bom, ele vai apresentar a tese dele. Pode passar o próximo. Em 1959, o professor Júlio, membro da Associação Brasileira de Astronomia, testemunhou o seguinte sobre a nebulosa de Órion que Ellen White falou. E ele foi dizer exatamente o seguinte, pode passar o próximo. No observatório de Monte Palomar, na Califórnia, na época que ele começou a pesquisar, era o mais sofisticado, ele observou que parecia ter um túnel lá em Órion. Ele falou assim, ó, estou observando aqui, mas parece que tem um túnel. Isso é meio nebuloso, não dá para confirmar. Bom, ele continuou suas pesquisas e ele disse o seguinte, pode passar o próximo. Uma escritora americana, Ellen Goldwhite, que nada sabia sobre astronomia, que provavelmente nunca ouviu falar da nebulosa de Órion, em um dos seus escritos traduzidos para o português com o título de Vida e Ensinos, depois de comentar esta luminosidade, escreveu, pode passar o próximo, o sonho de Ellen White, que a gente falou agora há pouco, isto dito tão simplesmente por quem nunca olhou um livro de astronomia, nem sonhava com buraco em parte alguma do céu, só pode ser gritado 2 coisas, ou ela é histérica, ou ela é inspirada. Ou é histerismo, ou é inspiração. Mas ele falou, eu vou provar que ela é louca, que ela é histérica. E ele falou assim, eu vou pesquisar e eu vou descobrir que ela é louca. Deixa comigo. Os outros amigos falaram, fica tranquilo, pesquisa. Quando ele começou a pesquisar, ele chegou a essa conclusão, pode passar. Para ser histerismo, parece científico demais. Sabe o que significa? Se nós chamarmos ela de louca, nós somos os mais loucos. Porque o que ela está usando é muito científico. Não é inspiração. E ele diz mais lá, ó, científico demais a afirmação de que toda uma cidade, a Nova Jerusalém, tenha livre passagem pelo túnel de Órion. A escritora não sabia que o túnel, e nem que ele é tão largo a ponto de comportar 90 sistemas solares. Você tem ideia do que é isso? É gigantesco. Terá sido revelado a esta escritora uma verdade que os astrônomos não puderam descobrir? Eu já deixei a citação, depois você pode procurar lá, nesse livro, Maravilhas da Ciência, página 281. Olha o que ele está dizendo. Eu fui buscar achando que essa mulher estava louca e descobri que não, que é científica demais a afirmação dela, porque ela diz o local, o que vai acontecer e o tamanho do que tem ali. Agora, ela não sabia que é maior do que ela imaginava. E isso eu acredito que sim. Agora, sabe o que me faz pensar? Deus abriu um buraco gigante no céu. Para que será? Ele não precisa vir porque ele não tem matéria. E os anjos também não precisam. Podia passar tranquilamente. Mas o que isso aponta para você e para mim? Que quando ele pegar o seu povo, ele quer levar pouca gente ou muita gente? Pouco ou muito? Lógico que é muito. Então aquele hino que a gente canta, sou um pequeno povo muito feliz. Um dia nós vamos cantar, somos um povo gigante muito feliz. Porque quem vai para o céu vai muita gente.
A gente precisa agregar mais e mais gente. A gente não pode se contentar em ser um pequeno povo muito feliz. A gente tem que se contentar em buscar cada vez mais. Igual o Desmond Doss. One more. Só me dá um mais. Eu só preciso de mais um, Deus. Não preciso nada mais do que um só. Se cada ano um de nós levar a palavra para uma pessoa, a gente muda o mundo. Vamos lá, passa o próximo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia obras das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, e uma noite mostra sabedoria, outra noite. O que Salmos queria dizer é o seguinte, que nas estrelas do céu, elas não estão por acaso ali. Elas foram colocadas por Deus, cada uma no seu lugar, para contar uma história. Deus não pegou as estrelas e fez assim, vai estrelinha, fica onde você quiser. Ele colocou cada uma num lugar. E quem será que deu o nome para as estrelas? Você tem ideia? Alguém imagina quem deu os nomes para as estrelas? Você sabe. Adão. Cara, quando vocês falam baixinho assim, eu consigo escutar. Que você fala convincente. Mas você tem certeza que foi Adão mesmo? Está na Bíblia? Tá, ele diz, deu nome a todas as coisas. Todas as coisas que existiam, foi ele que deu nome. É estrela, é lua, é sol, ele que deu nome. E não só ele, mas isso foi transmitido para as outras gerações. Às vezes a gente esquece que tudo para Deus é tudo mesmo, não é o que a gente quer que seja. Olha que interessante, passa o próximo, por favor. A glória de Deus está contada no céu em capítulos ordenados. Ellen White diz, a história do céu, se você olhar para as estrelas, você vai conseguir ver de Gênesis a Apocalipse. Você já pensou por que a mitologia grega conta a história deles no céu? Você já parou para pensar isso? Por que os gregos olham para o céu e a história da mitologia está no céu? Será que eles inventaram isso? Será que foram os gregos que inventaram isso e a gente copiou? Eu acho que não, mas vamos dar uma olhada lá. Passa o próximo. Os babilônios são considerados os pais da astronomia. Contudo, antigas tradições da Pérsia e da Arábia dizem que Adão, Sete e Enoque foram os primeiros astrônomos e deram nome às constelações. Agora nós estamos falando de ciência. Agora os cientistas chegaram a essa conclusão, estudando toda a estrutura da história antiga e chegaram a uma conclusão. Quem deu nome foi Adão. Não foi só gente que é ufanista que está dizendo que foi Adão. Agora os próprios cientistas pesquisando apontam diretamente que foi Adão. Adão, Sete e Enoque. E olha que interessante, mais uma informação. Passa o próximo. Adão, segundo Flávio Josefo, que é um dos maiores historiadores, ele diz o seguinte... Adão, Sete e Enoque são os inventores desse conhecimento, especializados em estrelas e as suas ordens. Para que a sua visão não fosse perdida, seus descendentes fizeram 2 pilares de pedras e tijolos, que em seu tempo ainda podiam ser vistos. Nós estamos falando isso, 1º século depois de Cristo. No 1º século ainda tinha esses pilares que estavam ali de pé, contando todas as histórias de todas as estrelas, para que não fosse perdida essa ideia. Por que será que as pessoas queriam que a gente não esquecesse disso? Porque se você não tiver Bíblia, olha para o céu. Quantos aqui têm costume de olhar para o céu, as estrelas? Maravilha. Quantas vezes você faz isso por semana? Às vezes, 3, 2. Bom, vocês têm um privilégio. Lá onde eu moro não dá para ver sempre, porque tem muita neblina. E tem muita poluição. Então a gente vê quando dá. Mas quando você olha para o céu, você olha querendo conhecer ou você só olha para ver as estrelinhas e fala, ai que bonitinho, 3 Marias aqui, Cruzeiro do Sul, Cão Maior. Ou você gosta de se aprofundar? Tem um aplicativo, não vou fazer propaganda do aplicativo, tá? Porque eu não ganho nada com isso. E depois você procura qual é. Senão eu falar o nome aqui pode soar mal. Mas tem um aplicativo que você baixa no celular e quando você chama ele para ver as estrelas, começa a dar os nomes das estrelas, constelações, ele aponta tudo o que você precisar. E você começa a aprofundar o seu conhecimento. Pode passar o próximo. Veja a constelação de Órion, Osíris, e abaixo da constelação da serpente, que significa ser caído ou confundido. Órion está pisando a cabeça da serpente. Não me fala que tem algum texto da Bíblia que fala sobre isso. Você lembra de algum que fala que o descendente vai esmagar a cabeça da serpente? Não tem, na Bíblia não tem. Pode parar com esse negócio, nós estamos falando aqui de ciência. Mas em Gênesis 3,15, se você quiser dar uma olhada, fala algo parecido.
o que mais me chama atenção é que é muito igual com os nomes diferentes. Quer ver? Passa o próximo, por favor. Osíris, filho de Nute, senhor do céu, e Gebe, senhor da terra, foi morto por seu irmão Sete, senhor da escuridão, que o matou por inveja. Não fala para mim que tem alguma coincidência na Bíblia. Não tem nenhuma história, não. Tem alguma história na Bíblia que fala disso, que um irmão mata o outro? Não, imagina. Claro que não. Lógico que tem, Caim e Abel. Todo mundo sabe, mas você viu que a mesma história muda os nomes? Mas interessante que algum dá mais valor para uma coisa em vez da outra. O grande erro dessa história é que Caim não entendeu o propósito de Deus. Ele queria corrigir Deus, dando um exemplo para Deus de como se fazia o que era certo na mente dele. E isso se chama rebeldia. Você acha que sabe mais que Deus. E isso me impressiona, que tem gente até hoje que acha que sabe mais que Deus. Bom, vamos para o próximo. Na Mesopotâmia, na época de Abraão, essa constelação era conhecida como An ou Ano, pastor divino, que é uma variação, e Uruana, luz do céu, local de comunicação divina. Olha que interessante. Agora, quando você vai para uma pesquisa básica, nós estamos fazendo uma pesquisa rasa aí, isso aí não estamos aprofundando não, coisinha simples. Local de comunicação divina. Ellen White falou que o que era o céu se abriu para quê? Comunicação divina. João falou que o céu se abriu para quê? Comunicação. Agora você olha para outros apontam, apontes de pesquisa, dizem a mesma coisa. Local de comunicação divina. Vamos ver se isso faz sentido? Passa o próximo. Essa aqui é uma história bem interessante. Órion era filho de um pastor de ovelhas, chamado Irieus, viúvo que não podia ter filhos. Ele recebeu uma visita de 3 deuses, Zeu, Poseidon e Mercúrio. Foi hospitaleiro com eles mesmo sem saber quem eles eram. Por isso os deuses disseram que ele poderia pedir qualquer coisa. Então, eles atenderiam. Então ele pediu uma Ferrari. Foi isso? Não, essa história não é mitologia. Você conhece alguma história parecida com essa? Está lá, ó, Gênesis 18, 2-10. É Abraão. Mas sabe o que mais me impressiona? Que tem pessoas que se levantam e dizem assim: o Espírito Santo não existe, o Espírito Santo é apenas uma força. Se você acha que a mitologia foi Satanás que escreveu, eu não penso assim, mas se você achar, pare e pensa comigo. Se foi Satanás que escreveu, ele talvez não teria escrito assim, 2 deuses e uma força? Satanás, se você pensar, ele não teve coragem de dizer que o Espírito Santo não era uma pessoa. Porque para ele era 3 deuses. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Zeus, o Deus desconhecido, o Todo-Poderoso. Poseidon, o Deus das águas. O Deus que, quando trabalhava, se movia, as águas se moviam. E Mercúrio, ou Hermes, como é conhecido, é Jesus, porque é o intercessor entre os humanos e o Olimpo. Ele é o Deus dos ladrões. Ele é o Deus que carrega a ovelha no ombro. Então, para mim, fica muito claro de que essa mitologia é cópia de uma verdade, mas que mudou os nomes e mudou algum sentido, ok? Pode passar o próximo. Betelgeuse, essa palavra não é científica. É um nome popular que o pessoal dá para essa estrela. Mas olha que interessante. Não tem concessão nenhuma entre os pesquisadores. A origem dessa estrela, que compõe a constelação de Órion, só essa estrela é 400 vezes maior do que o Sol do nosso sistema solar. 1.400 anos-luz da Terra. E esse ano-luz é aquilo ali em quilômetros. Faz aquilo ali vezes 400. Qual o tamanho dessa estrela? Eu não consigo dimensionar. É muito grande. É fora da realidade. Passa o próximo. Sonho de Jacó. E deitou-se naquele lugar e sonhou, e eis que uma escada posta entre a terra, cujo topo chegava até o céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E acordando, pois, Jacó de seu sonho, tremeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão casa de Deus, Bet-El. Esta é a porta dos céus. Ele acorda e ele então percebe que ali é um lugar de comunicação divina. E eu te pergunto, Deus se comunicou com Jacó ou não naquele local? Totalmente a comunicação ali. Deus se comunicou com Jacó.
Bom, vamos mais, que a gente precisa ter mais informação. Pode passar o próximo. Isso aqui fui eu que criei, mas é uma ideia interessante. Na minha mente parece que são dois anjos olhando para a escada. Você consegue enxergar isso? Força a sua mente, hein? Um está aqui embaixo olhando assim para cima e o outro está meio que voando e olhando para cima. Só que para minha mente, esses aí eram anjos caídos, que agora olham para aquela escada que sai da terra e vai até o céu, e eles pensam assim: antes de Jesus morrer nós podíamos entrar, porque a porta está aberta, nós teríamos acesso, mas nós nos rebelamos, e Jesus morrendo na cruz nós não temos mais acesso ao céu, porque agora já estamos julgados, não podemos nos apresentar perante Deus. E na mente deles isso eu fico imaginando, qual a tristeza de saber, cara, um dia a gente morou lá, e a gente escolheu ficar aqui, e agora não tem mais como voltar, mesmo que a porta esteja aberta, a gente não pode subir. Pode passar o próximo. Betânia ou Betiânia, casa de tâmaras. Belém, Bet-Elen, casa de pão. Betel ou casa de Deus. E essa é uma tradução forçada, tá? Já vou falar para você, é uma tradução forçada, mas é interessante. Betegelse é a porta da casa de Deus. Essa estrela está bem no ombro do grande caçador, mas ela chama a atenção de que ela pode ser parte do caminho para o céu. Vamos passar o próximo. A NASA, algumas pessoas me mandaram vários recados, falaram: pastor, a NASA falou que está ouvindo som de trombeta, som de trombetas. Eu falei: não, cara, presta atenção na reportagem. Parece som de trombeta. É igual eu pareço Vin Diesel, mas não é. Mesmo que seja Velozes e religioso, não é. Parece, mas não é. O que chama atenção é que eles não prestaram atenção no conteúdo da matéria. Eles estavam preocupados com o som de trombeta. Aí eu mostrei para eles uma outra parte da matéria que diz ali, ó. O mais intrigante é que ele parece ser constituído de nuvens de poeira iluminada não pela luz estelar, mas pela própria nebulosa de Órion. Cara, lembra que Ellen White falou de uma nebulosa de Órion e que os cientistas falaram: não, tem? Agora o que chama mais atenção é que ele já não consegue ver a luz das estrelas e tirar foto, mas a luz não vem das estrelas, vem de trás da nebulosa. Aí é impressionante. Isso aqui é visão minha. Posso estar completamente errado, posso estar, eu tenho certeza disso, que se alguém me provar, pode estar certo. Mas eu imagino que essa luz, é quando eu era pequeno, eu tinha medo de dormir no escuro. E meu pai não deixava eu ir para o quarto dele. Ele falava assim: fica no teu quarto, eu vou abrir a minha porta, vou deixar a luz do meu quarto acesa, e vou deixar a meia porta aberta, e você enxerga a luz. Qualquer coisa, você corre para lá. Mas qualquer coisa nunca existiu. Na metade do caminho ele já me pegava e falava: volta para o teu quarto. Aprende a vencer isso. Mas eu sabia que quando eu olhava que a porta estava aberta, eu ficava tranquilo. Na minha mente, é como se Deus já tivesse aberto a porta para vir buscar a gente. E a luz do céu já está iluminando Órion. Isso está na minha mente. Posso estar errado? Posso. Mas eu também posso acreditar nisso. O que me chama atenção é que a NASA consegue ver algumas coisas que estão bem pequenas. E a ciência hoje comprova que existe até atmosfera em Órion. Sabe por que tem atmosfera em Órion? Sabe o que é atmosfera, né? Respira. Imagina nós indo para o céu. Metade do caminho, acabou a atmosfera. Nós, Deus já preparou, tem até atmosfera. O caminho daqui lá, com atmosfera para você respirar o arzinho tranquilo, sem precisar o capacete. Entendeu? Quem vai para a lua não tem que pôr capacete, oxigênio. Deus já preparou o caminho todo. Isso não é lindo? O que falta para nós? Deus já preparou o caminho, já abriu a porta e falou: vou buscar, mas espera aí que eu tenho que esperar um pouquinho. Porque no livro de Tiago diz assim: Deus só não voltou porque Ele quer salvar mais pessoas. E às vezes as pessoas, quem sabe seja eu, que ainda não me preparei, que conheço toda a verdade, mas ainda não estou conseguindo ser a pessoa verdadeira. Mas a porta está aberta. Falta muito para Jesus voltar? Já me perguntaram isso. Eu respondi assim: Jesus pode voltar hoje à tarde. E pode ou não pode? Pode. Já aconteceu tudo que tinha para acontecer. Ah, pastor, mas falta a lei dominical. Aonde? Porque alguns estados
alguns municípios de São Paulo já tem uma lei dominical. Não pode jogar no domingo, não pode fazer algumas atividades no domingo. Tem várias outras lá, que é uma lei que não é tão estrita, mas já tem. Alguns estados dos Estados Unidos já tem uma lei também dominical, que é a mesma coisa, não é tão estrita, mas já tem. É só alguém pegar e tornar estrito. Será que algumas pessoas já não pensam que você já não está fazendo algumas coisas erradas, que você mesmo está prejudicando a natureza? Como, por exemplo, você separa o seu lixo, o orgânico do reciclável. Nas grandes cidades, se você não faz isso, você já tem multa. Você já tem que separar. Tem sacolinha azul, orgânico. Sacolinha preta, descartável. Não, é o contrário. Preto, orgânico e azul é descartável. É que eu só recebo ordem lá em casa. Então eu só pego o saquinho azul e já sei o que eu tenho que levar. Mas isso aí já pode acarretar para algumas pessoas dizendo assim, tá vendo? Esses caras que dizem que são bons, são cristãos, não estão fazendo. E o problema do que está acontecendo com a gente é porque eles não estão fazendo o que é certo, então nós precisamos resolver isso. Tudo pode acontecer muito rápido. Pode passar o próximo. E aqui é onde eu também, com a minha imaginação, eu criei ali como se fosse a face de Deus olhando para nós, aqui para a terra. E eu coloquei ele no Cruzeiro Sul. Porque não importa qual constelação, onde Deus estiver, você será tocado por Ele. Eu criei essa imagem para poder parecer que Deus ele sai da atmosfera dele para entrar na nossa atmosfera. E Ele usa isso de várias formas. Ele usou primeiro com Cristo. E agora Ele usa com o Espírito Santo. Mas Deus é onipresente. Ele está aqui com a gente. E o maior sonho de Deus é que a gente largue dessa atmosfera e vá para o céu. Será que eu e você estamos preparados para isso? No livro de João 15, versículo 9, diz assim: assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo, por meio do meu amor por vocês. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. Assim como eu obedeço os mandamentos de meu Pai, e Ele continua me amando. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja plena. Aqui eu queria fazer uma pausa para você entender algo bem importante, porque as pessoas não entendem muito isso aqui. Olha que ele já dá o exemplo. Ele diz assim: continuem obedecendo os mandamentos, para que eu continue amando vocês. E algumas pessoas já confundem isso e dizem assim: tá vendo, se eu cometo um pecado, Deus não me ama. Isso não é verdade. Não é por cometer pecado que Deus deixa nos amar. Deus nunca vai deixar de nos amar. Só que por nos amar, Ele precisa fazer o que é justo. E Jesus já diz claro, Ele diz assim, ó: quando vocês pecam, eu estou falando isso. E a segunda parte do texto diz e explica por quê. Porque ele diz assim: para que vocês continuem felizes, que a minha alegria esteja em vocês. Sabe por quê? Porque quando a gente peca, a gente fica feliz ou triste? Já explicou o texto. Você entendeu? Deus não quer que você perca, Jesus não quer que você perca a alegria. Porque quando a gente peca, a gente perde a alegria. E aqui muitas pessoas que eu percebi, não aqui do colégio, mas da onde a gente passa, que as pessoas estão vivendo tristes porque nunca ninguém falou para elas: ei, Deus perdoa e esquece. Peça o perdão, acabou. Ainda é tempo de misericórdia. O que as pessoas precisam entender que é tempo de misericórdia, é hora da gente salvar pessoas. A porta está aberta, Jesus está voltando. E quem a gente vai levar para o céu? Olha o que o texto diz, e ele termina assim: o meu mandamento é este: amem uns aos outros, como eu vos amo. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. Você já viu quando um amigo teu te pede uma coisa? É como se fosse uma ordem. Quando a pessoa começa a namorar, você já viu que a pessoa já diz assim para outra, né? Só que eu não gosto que jogue futebol. O cara é o melhor jogador de futebol. Ele já pensa em se afastar dos campos.
Na primeira semana ele se afasta, depois ele cria uma estratégia para convencer a namorada a deixar ele ir jogar bola. E aí quanto mais ela ama ele, mais ela deixa. Quanto menos ama, menos deixa. Eu falei isso para minha esposa, ela não estava deixando, daí ela começou a deixar. É estratégia. Sabe por quê? Porque quem ama, liberta, não aprisiona. Quem ama, liberta. Quem tem que te amar é alguém que é livre. Ninguém pode te amar sendo preso. E quando você entende que amar é sofrer, você vai entender que você vai ter que se limitar a algumas coisas. E é por isso que Jesus sofre, porque ele se limita a algumas coisas que ele não pode fazer por amor a nós, como o livre-arbítrio. Eu falei um dia para Deus, falei, Deus, tira meu livre-arbítrio. Manda você que eu só obedeço. É melhor. Porque do meu jeito eu vivo errando. Aí Deus colocou a mulher na nossa vida. Cara, as mulheres elas foram criadas por Deus, porque elas têm atributos que só Deus tem. Elas nunca erram. Elas sabem mandar. E quando elas dizem, acontece. Minha mãe fala, filho, leva o guarda-chuva. Tá um sol, cara. Tá trincando o sol. Ela fala, leva o guarda-chuva, vai chover. Eu não levo. Eu vou, quando eu estou voltando, cai aquele temporal, me molha. Eu falo, Deus, da onde saiu essa chuva? Da onde? Claro que tudo isso a gente está brincando e está aumentando. Mas Deus colocou para nós um fator limitador, que as mulheres ajudam os grandes homens. Por quê? Porque elas pensam diferente da gente. Glória a Deus que elas pensam diferente. Senão só ia ter futebol, videogame, casa suja, toalha molhada em cima da cama, pé com chulé e várias outras coisas. O homem é 10%, a mulher é 90%. Desculpa, eu estou apoiando elas, mas é verdade. Mas não é bem verdade, porque a gente 50-50, a gente se completa, por isso Deus falou que é metade. Mas a gente precisa entender que a gente tem que valorizar o que a gente tem. E às vezes a gente está perdendo, a gente não pode andar sozinho, a gente precisa de alguém do nosso lado. E quando você entende isso, você entende qual é o seu propósito nessa vida. Eu fui para um campuri, e eu estou terminando. Eu fui para um campuri na Bolívia, e a gente foi para um lugar bem distante. Lá o pedágio é diferente nesse lugar. É um garoto com uma metralhadora, com uma cordinha segurando uma rodovia que é toda esburacada. Chegava, parava, o rapaz dizia assim, ó, o guia que tinha ido me buscar, nós vamos parar para parar o pedágio. Eu falei, pelo menos vai melhorar a pista, né? Porque era só buraco, não saía, passava de 20 por hora. Buraco, paramos no pedágio. Eu falei, olhei um moleque com uma metralhadorinha, com uma cordinha segurando e um papelzinho na mão com uma canetinha. Aí ele anotava o valor, entregava para o cara e falava, entrega isso aqui no próximo posto. E foi indo. E só assim, fomos chegando no meio da selva, chegamos no lugar do acampamento, fui para o hotel. O hotel lá era menos estrela, né? Tipo uma estrela, assim, ela era menos 5 estrelas. A cama era de palha assim, ó, o colchão. E era legal que tinha um monte de buraco na parede. Eu gostei daquilo, porque daí o vento passava, né? É uma coisa boa. E o telhado, assim, era interessante, era panorâmico. Você via o céu. É porque lá não chove nunca nesse lugar. Não chove, não precisa de telhado. Então é um telhadinho bem estranho, diferente. Bom, eu pensei, se eu ficar no hotel, eu vou ficar aqui sem fazer nada. Eu vou lá para o acampamento para estar com a molecada, porque eu me divirto com eles. Falei, beleza, fui lá. Ninguém me conhecia, era tudo em espanhol. E eles falaram, o senhor fala espanhol? Sim, la garantia soy yo. E aí eu fui falando com eles, fui aprendendo. E fui conversando, e fui falando, e conversando, e aprendendo. Ah, pastor, vamos lhe dar para você então um suco delicioso. Eu falei, delicioso? Eu quero, um calor super quente. Ela falou, vou preparar para o senhor. Aí eu vi que tinha um balde. Ela tirou umas roupas assim, jogou para o lado, pegou o balde. Foi lá no rio, pegou a água. Eu falei, será que é? Eu falei que ela está querendo me assustar, né? Pôs o balde, eu vi umas folhinhas flutuando, uns pedaços de madeira. Coisas orgânicas que o nosso corpo é saudável, absorve. Eu falei, não, acho que não, acho que ela está querendo me assustar. Ela pegou um copo, pegou a água, colocou na mesa, e eu olhei e falei, quero só ver. Ela pegou juca, sabe o que é juca? Eu também não sabia. E eu preferia nem ter descoberto, cara.
mas é mandioca. E aí ele colocou a mandioca assim no lugar, moeu, jogou dentro do copo, mexeu assim com o dedo. Pastor, e o mó nojento, né? Tipo, mas querendo mostrar que não estava nojo. Que delícia. Quando eu olhei, tinha várias boquinhas assim. Eu falei, Falei, onde que eu vou encaixar, né, a minha, para não descobrir o segredo dos outros? Fui girando, achei um lugar, tomei. Eu falei, cara, que negócio ruim. Quente. Eu falei, mas eu não posso respeitar essa cultura. O senhor gostou? Eu falei, e agora, Senhor? Eu minto ou falo a verdade? Eu falei, mais ou menos. É que o senhor tomou tão rápido. Eu falei, eu estava com sede. Ela falou, então vou servir mais um pouco. Eu falei, não, obrigado. Falou, então tá bom, pastor. Eu falei, me livrei dessa. Saí de uma cozinha, fui em outra. Pastor, tudo bem? Temos um jugo para você, um jugo delicioso. Eu falei, juca? Falou, yes. Falei, no, sim. No, Senhor. Já pegou e já veio com o copo na mão, mas os caras não têm noção. Assim, quando você quer uma coisa gostosa, já viu, pede para o amigo, bora dividir aí esse suco aí que é gostoso. O cara te dá assim, ó, no copo, né? 2 dedinhos. Lá é 500 ml, cara. Meu amigo, eles não tem copo pequeno. Chegou 500 ml, eu tomei rapidão. O senhor gostou? Não, obrigado. Graças. Cozinha em cozinha. Tinha umas 60 cozinhas. E aí, quando eles sabiam que eu estava numa, brasileiro, vem. E eu, cozinha por cozinha. Aquele dia, eu morri por suco de juca. Acabou o dia, né, ali, perto do meio-dia, voltei. E meu amigo que estava comigo, ele pregava à noite e eu pregava de manhã. Ele pregou, ele voltou para o hotel. Eu falei, nem vou voltar para o hotel, cara. Já tomei suco de juca. Vou voltar para o hotel para morrer de dor nas costas. Vou ficar aqui com a molecada. Fiquei com a molecada conversando, tá? Fui resolver um negócio que precisava pegar lá de um lenço de desbravador, que o meu tinha sujado, e eles queriam que eu trocasse, porque estava feio. Fui trocar, quando eu voltei, tinha um monte de gente na beira da lagoa. E lá era uma lagoa gigantesca. E um monte de gente gritando. Eu falei, nossa, é alguma prova que está acontecendo, vou lá ver. Cheguei, fui ver, e de repente tinha um garoto se afogando. Só que todo mundo gritava, mas ninguém entrava na água. Eu falei, uau, surfista, líder master avançado, especialidade em natação 1, 2, 3, mergulho ornamental 1, 2, 3. Falei, irmão, é comigo. Ranquei a camiseta, para dentro do lago. Quando chegou perto, eu falei, galera, pula aí para ajudar. Cadê o moleque? Porque o moleque afundou. Eu falei, pula aí alguém. E ninguém pulava. Eu falei, esses caras são loucos, mano. Comecei a mergulhar, tinha aproximadamente 10 metros, eu não sei dizer com certeza porque eu não tinha como medir, mas mais ou menos uns 10 metros demora para você chegar até o fundo. E você vai até o fundo e põe a mão no lodo para ver se encontra a pessoa. E eu mergulhava, ia tentando colocar, ia tentando procurar, era escura a água, e nada, subia e falava, pula mais alguém, eu estou sozinho, e ninguém pulava. E até que chegou o corpo de bombeiro, 7 soldados, se jogaram ali, e falaram, brother, é o seguinte, ajuda a gente aqui, faz uma linha, a gente vai começar a mergulhar o primeiro, e a gente vai fazer uma linha de busca. E começou a mergulhar, o cara que chegou do meu lado, na vez ele encontrou o garoto, e quando ele está trazendo, ele não conseguiu, por causa da respiração, largou na metade do caminho e falou para mim, mergulha que ele está na metade do caminho. Eu mergulhei, encontrei ele, trouxe até a tona, e a gente foi passando de um em um, levou para a ambulância, mas infelizmente ele morreu. Ele foi para o hospital. Quando chegou lá, já estava morto. Eu fiquei pensando, nossa, essa galera é muito louca, por que ninguém pulou? Eu saí, sentei numa pedra e aí veio todas as crianças em volta de mim, a galera tudo, nossa, pastor, você é muito corajoso. Eu falei, corajoso para entrar numa água, qualquer um entra. Ele falou, não, pastor, é que aí hay crocodilos e piranhas. Aí meus joelhos tremeram. Aí eu morri. Aí eu fiquei pensando, se eu soubesse que tinha crocodilo e piranha, eu tinha entrado naquela lagoa? Nunca. Nunca. Até hoje a minha esposa me bate porque eu entrei nessa lagoa. Ela falou, eu podia ter perdido você. Eu falei, então, mas eu não sabia. Ninguém entra por sã consciência para salvar alguém. E hoje o que eu quero te dizer é que Deus às vezes não deixa você descobrir o que tem e o que está acontecendo com seus amigos, para que você não desista deles, porque você precisa entrar na lagoa, porque senão você não vai salvar eles. Ninguém queria entrar porque tinha crocodilo e piranha. Eu só entrei porque eu não sabia. E se eu tivesse entrado antes, eu tinha salvo aquele garoto.
Se eu tivesse chegado minutos antes, e eu perguntei para Deus, por que você não deixou eu chegar minutos antes, Senhor? Por que eu tive que trocar o meu lenço? Por que eu não fui antes de trocar o lenço, eu não fui até a lagoa para ver? E eu me culpei por muito tempo, de muitas coisas. Por que eu não tinha pensado nisso? E Deus me falou, filho, é eu que decido as coisas, não você. É eu. Talvez aquele garoto estivesse preparado para morrer. Mas talvez também tinha uma lição para os outros desbravadores, de que a gente precisa entrar na lagoa mesmo sem sabendo o que tem lá, porque tem pessoa morrendo afogada. Tem lugares que a gente não quer entrar, porque os nossos amigos estão lá. E a gente vai precisar entrar, para buscar eles. Quando o pastor vai buscar a ovelha perdida, ele desce no torru vavu, no abismo, e a expressão onde Deus não gosta de estar. Mas ele desce, não pela vida dele, mas pela vida da ovelha. Não tem como dizer para a ovelha, ei ovelhinha, você está machucada e ferida, sobe até aqui que eu não posso descer aí, porque eu não posso me contaminar nesse mundo de pecados. O pastor ele desce e ele arrasta a ovelha do abismo para fora. Eu e você somos pastores. Não é eu que sou pastor. O único pastor verdadeiro é Deus, mas nós somos co-pastores. Todos nós estamos aqui para salvar pessoas. Aonde estão os teus amigos? Porque eles precisam estar no céu. A porta já está aberta, Jesus já está voltando. Não é hora de escolher se a gente vai entrar ou não. É hora de entrar atrás deles e trazer eles de volta. Que Deus possa te abençoar e que você entenda. Vocês são os meus amigos e fazem o que eu mando. Melhor mandamento e o maior é: ame uns aos outros, assim como eu amo vocês, e amem a Deus de todo o coração. Queria te convidar a tomar uma decisão. Ontem a gente já tomou. Eu falei que hoje eu não ia fazer apelo de você se levantar, mas eu quero fazer o último apelo ao seu coração para dizer o seguinte: você tem coragem de dizer, Senhor Deus, hoje eu tenho amigos que eu preciso entrar na lagoa, não me deixa saber o que tem lá. Se eu souber que tem crocodilo e piranha eu não vou entrar, então eu prefiro entrar de qualquer jeito, mas eu quero trazer meus amigos de volta. Eu tenho alguns que estão distantes e que não ouvem mais a voz de Deus. Eu quero ser sua voz, envia-me a mim. Você tem coragem de dizer para Deus, Senhor, eu quero hoje ser enviado para buscar meus amigos? Levanta tua mão, só quero ver daqui que eu quero orar com você. Amém, feche seus olhos, Pai de amor, Deus Todo-Poderoso. O teu nome é santo e a tua presença é maravilhosa. Nós vamos ter daqui a pouco um louvor congregacional, que nos faz lembrar de quando Jesus estiver voltando, a gente cantar o hino de Moisés, o hino do Cordeiro. Pai, saber que a gente vai unir vozes, e que hoje aqui na terra, alguns de nós ainda até cantam mal, mas quando Jesus vier, nós vamos ser transformados, Pai. O ouvir de um grande coro nos dá no coração o desejo de que Jesus volte o mais rápido possível, Pai. Mas a gente não quer deixar que os nossos amigos se percam. Então, em nome de Jesus, hoje eu clamo para que Tu, Pai, com todo o poder, toda a honra da presença do Espírito habite em nós. Muda o nosso coração, dá-nos força, cega os nossos olhos para a gente nem ver crocodilo e piranha, a gente só entender que tem um único fator: a gente precisa entrar na água para tirar nossos amigos. Pai, por favor, conduza a nossa vida. Nós levantamos as mãos porque queríamos te dizer o seguinte, Pai: a gente quer ir buscar sim, a gente quer ser a Tua voz, a gente quer ser a Tua mão, a gente quer estender o braço para quem está perdido, para quem está magoado, para quem está vivendo uma vida tão triste porque não sabe que é só pedir perdão e voltar a viver. O pecado é esquecido e nova vida a nós é garantida. Pai, daqui para frente, a gente entrega os nossos pecados em Tuas mãos de novo, para que sejam perdoados por completo, porque a gente quer começar a escrever nossa história de novo. Arranca a folha que está todas as coisas ruins, joga fora, começa uma nova página, dizendo: aqui estão os heróis do Senhor, que fizeram segundo a sua vontade. Aqui estão verdadeiros soldados fiéis, que nada lhes dá medo, a não ser deixar de cumprir a vontade de Deus. Pai, guia-nos, porque daqui para frente as coisas podem complicar, mas para que não tenhamos medo, entregamos nossas vidas em Tuas mãos e te pedimos isso em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Você é Jesus para as pessoas. Pode chamar. Quero chamar o grande coro então.
Eu queria cantar com vocês, mas para não atrapalhar, eu vou só assistir hoje. Quando Jesus voltar, eu canto junto.
Vamos orar. Senhor Deus, daqui a pouquinho o Senhor está voltando. A gente já viu aqui que se levantará tamanho poder que todo olho verá. Pai, obrigado por esse louvor que fica em nosso coração com a certeza de que esperamos algo que é verdade. E que, quem sabe, Deus, a porta já está aberta e falta bem pouquinho, mas bem pouquinho mesmo para tu voltar. Que a gente tenha coragem de ser Jesus para as pessoas. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.